Olá, criatura assustada. Se inscreva, deixe seu like, comentário e compartilhe esse vídeo. Se não fizer isso, já sabe, irei aparecer dentro do seu guarda-roupa com um taco de beisebol e enfiar o taco na sua boca. Há cerca de um ano, no meu último semestre na faculdade, eu trabalhava em um supermercado em Ferreira Gomes, no Amapá. Eu ainda não tinha um carro, então, geralmente eu solicitava turnos diurnos, já que sempre fui cética em relação aos turnos da noite. Não era que eu os odiasse, era mais o medo do que poderia acontecer, especialmente sendo uma garota pequena de 1,70 como eu. No entanto, às vezes eu recebia um turno de fechamento, muito para minha irritação, já que eu tinha uma aula às 7h45 da manhã e fechávamos bem tarde. E o ponto de ônibus de casa ficava a cerca de 1 hora de distância. Meus gerentes, sendo os chatos que eram, me deram uma semana inteira de turnos de fechamento, sabendo da minha situação. Eu estava irritada, mas não tinha o que fazer. Afinal, isso significava alguns reais a mais no meu salário. Era uma noite de quinta-feira e eu acabara de terminar de repor alguns pacotes de batata frita, já que tínhamos acabado de receber uma remessa extra. Estávamos eu, meu gerente e outro colega de trabalho operando os caixas. Faltava cerca de 1 hora para fechar e a loja estava praticamente vazia, exceto por 1 ou 2 clientes. Terminei de colocar as batatas nas prateleiras e me preparei para bater o ponto. Antes de fazer isso, meu gerente me pediu para sair e trazer os carrinhos de compras que estavam no estacionamento. Como eu morava em uma cidade de tamanho pequeno, não era incomum que as pessoas deixassem carrinhos de compras no estacionamento. Enquanto eu pegava um carrinho ao lado de um carro, uma mulher abaixou o vidro da janela e me cumprimentou com um sorriso amigável. Eu a cumprimentei de volta e perguntei se eu podia ajudá-la. No carro estava uma mãe e aparentemente sua filha adolescente no banco da frente. Logo de cara, a mãe parecia preocupada, olhando de um lado para o outro antes de me dizer que precisavam de gasolina. Eu disse a ela que havia um posto de gasolina logo ali na rua, mas ela me interrompeu, pedindo dinheiro para a gasolina. Ela explicou que acabara de vir de outro estado e estava desesperada. Sendo uma estudante universitária sem dinheiro, mal conseguia pagar minha própria mensalidade. No entanto, eu não queria negar ajuda a alguém necessitado, então peguei minha carteira e lhe dei uma nota de R$5. Ela olhou para o dinheiro e em seguida para mim, como se quisesse mais. Eu disse a ela que lamentava, mas era tudo o que eu tinha. Foi quando ela mudou para um tom mais direto e perguntou se eu poderia entrar em seu carro e ir até o posto de gasolina para ajudá-la a abastecer. Eu estava prestes a responder. Foi quando notei que a filha adolescente tinha me encarado o tempo todo. Ela estava sentada no banco, me olhando fixamente com um olhar morto enquanto lambia os lábios, como se estivesse planejando algo. Foi aí que percebi que algo não estava certo e agradeço ao meu gerente que saiu naquele momento e viu o carro. O carro saiu imediatamente do estacionamento e foi embora. Lembro-me de correr até ele e agradecer por ter percebido. Ele também sabia que algo estava errado, pois podia ver claramente o medo e o pânico em meu rosto. Meu gerente tirou uma foto do carro e conseguiu identificar o ano e o modelo. Continuei trabalhando naquele mercado por mais um ano depois disso e nunca mais vi aquele carro.
Isso aconteceu quando eu tinha 21 anos, durante o meu primeiro semestre na faculdade. Eu estudava em uma grande cidade no Brasil, e a escola não era barata. Minha mensalidade custava em média cerca de R$ 2.000, sem incluir livros e outras despesas, e eu não tinha dinheiro para cobrir isso. Naquela época eu trabalhava como segurança em meio período em um shopping local para pagar a faculdade. Por causa disso, eu trabalhava horas extras e até tinha que fazer turnos noturnos quando o shopping estava fechado. O shopping era enorme e geralmente tínhamos 2 seguranças fazendo rondas pelo prédio. No entanto, o outro segurança havia abandonado o emprego para seguir a carreira de relojoeiro, aparentemente sem dar um aviso prévio de 2 semanas. Devido à sua falta de responsabilidade, eu tive que cobrir o turno dele. Isso aconteceu cerca de 4 meses atrás, e eu estava escalado para trabalhar um turno de 8 horas, das 23 horas até as 7 horas da manhã. Felizmente, eu não tinha aulas no dia seguinte, então teria bastante tempo para descansar, considerando o quanto estaria cansado. Não vou entrar em detalhes adicionais, então vou direto ao ponto. Por volta das 2 da manhã, eu estava sentado na minha cadeira, ouvindo música quando meus fones Bluetooth acabaram a bateria. Frustrado, peguei meu celular e comecei a jogar alguns jogos para me distrair. Enquanto jogava, ouvi o que parecia ser alguém cantarolando no corredor. Eu estava na frente de uma loja no shopping e apontei minha lanterna na direção de onde ouvi o som. Desculpe, o shopping está fechado. Você não deveria estar aqui. No entanto, assim que fiz minha presença conhecida, o cantarolamento parou abruptamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Curioso, mas querendo garantir minha segurança, levantei-me e comecei a andar na direção do cantarolando. Segui o som, mas não importava o quanto eu caminhasse, o som não ficava mais alto nem mais baixo. Continuei andando até desistir de encontrar essa pessoa. O cantarolamento não voltou pelo resto da noite, e eu continuei com o restante do meu turno. Na semana seguinte, contei ao meu chefe sobre o cantarolamento que ouvi naquela noite. Instantaneamente, seu rosto ficou pálido e seus olhos se arregalaram. O que ele disse em seguida tudo fez sentido. Ele contou que muitos anos atrás, uma mulher havia morrido em um dos banheiros perto da área onde eu estava fazendo a ronda. Desde então, houve vários relatos de pessoas ouvindo murmúrios sobre isso pelo shopping. Isso aconteceu um pouco mais de 2 anos atrás, e eu queria compartilhar isso em algum lugar, apenas para poder olhar de volta um dia e nunca esquecer a lição que aprendi. Era 2016 e eu havia acabado de começar um novo emprego em um hotel. O pagamento era baixo, mas eu precisava de um trabalho de escritório. Um amigo meu, Michael, me arranjou esse emprego. Nos primeiros dias, fiz treinamento com o dono pela manhã, e nas 2 noites seguintes, Michael me treinou. Nosso turno era das 23 até as 7h30, e não havia nada emocionante, apenas fazer o check-in dos hóspedes e lidar com a papelada. Meu chefe, o dono, foi de férias com sua esposa por 1 semana, o que me deixou sozinho no turno da noite pela primeira vez. Havia um monitor com câmeras de segurança em toda a propriedade do hotel e grandes janelas de vidro ao redor do prédio do escritório, com uma porta de vidro. Não havia uma janela noturna como a maioria dos hotéis tem. Estava relativamente cedo na noite, por volta das 1h. Eu estava apenas fazendo minha papelada de check-in
quando um homem entra e pergunta se temos quartos disponíveis. Normalmente, se alguém parecesse suspeito, meu chefe me instruía a dizer não, mas ele parecia bastante normal naquele momento. Sem hesitar, eu disse que sim, claro, e ele respondeu que estava interessado. Então comecei a fazer a reserva no computador quando percebi que ele começou a bater no ar e fazer ruídos de cuspe, como se estivesse sendo cercado por moscas. Tentei ignorar, já que, pelo que eu sabia, não era da minha conta. Tentei fazer o check-in dele no quarto o mais rápido possível. Entreguei a chave e ele foi embora. Nesse ponto da minha vida, eu era bastante tímida. Tinha muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal, então espero que todos possam entender minha reação ao que aconteceu em seguida. O homem volta do quarto e bate com a mão na porta de vidro, me fazendo pular de susto. Absolutamente assustada, olho para cima e vejo que ele está me encarando. Então ele fala que não consegue entrar no quarto e pergunta por que não o deixava entrar no quarto. Minha única defesa foi tentar ser prestativa, então respondi que talvez houvesse algo errado com a chave e ofereci uma nova. O olhar que ele tinha nos olhos era inexplicável. Eu senti que era um perigo iminente. Entreguei a ele a nova chave e ele voltou para o quarto. Tentei enviar mensagens para Michael, já que ele havia me treinado, mas era de madrugada e ele estava dormindo. Eu precisava de orientação. Sem resposta de Michael, eu percebo o homem descendo as escadas para voltar. Entrei em pânico total. Corri para o escritório dos fundos, tranquei a porta e peguei minha faca de bolso. É importante manter algo para se proteger quando se trabalha à noite. Ouvi o homem no escritório gritando: "Olá, olá, por que você não me deixa entrar no meu quarto? Você não gosta de mim?" Sendo uma completa idiota e não agindo com coragem, nem chamando a polícia quando estava com medo, decidi enfrentar a situação sozinha. Respondi que estava ao telefone e sairia em breve. Então comecei a ligar para Michael repetidamente em busca de ajuda, mas ele não atendia. Decidi respirar fundo algumas vezes e depois saí do escritório. O homem não estava lá, ele estava no banheiro. Comecei a ouvi-lo falando sozinho com raiva, dizendo coisas como "matarela, matarela". Meu coração estava a mil. Ainda sendo uma tola e não chamando a polícia, ele saiu do banheiro e eu disse que a chave estava com defeito. Pedi desculpas e o acompanhei até o quarto. Eu estava usando um suéter de mangas compridas, então consegui esconder a faca na mão enquanto a segurava. Começamos a sair do escritório e ele parecia insistente em andar atrás de mim. Começamos a subir as escadas em direção ao seu quarto. Eu estava suando de nervosismo, olhando constantemente para trás para garantir que ele não faria nenhum movimento. Ele parou em frente a um quarto e eu parei em frente ao quarto dele, que estava a uns quartos de distância. Eu sorri e disse: "Oh, você está no quarto errado. Este é o seu quarto", como estava claramente escrito na porta. O tempo todo ele estava indo para o quarto de outra pessoa e tentando abrir a porta. Eu senti pena do ocupante do quarto errado. Corri rapidamente de volta para o escritório e tranquei a porta. O próximo hóspede que eu registrei era um policial de uma cidade vizinha. Eu me senti mal por ter confidenciado a ele sobre o homem, mas ele parecia disposto a ficar de olho e ouvido atentos. No dia seguinte, o homem voltou, mas eu já havia trancado as portas e disse a ele que estávamos lotados. Expliquei ao meu chefe o que aconteceu quando ele voltou de férias, mas ele não levou a sério. Continuei trabalhando lá no turno da noite pelos próximos anos,
onde muitos outros encontros estranhos aconteceram. Então, para o homem estranho, espero que nunca mais nos encontremos. E se você se sentir desconfortável, sempre chame a polícia. Eu era um atendente de turno noturno em um posto de gasolina 24 horas no final dos anos 90. Eu já fazia isso há 2 anos e era um bom emprego, pois eu frequentava a faculdade durante o dia. Era cansativo, mas pagava as contas e me dava algum dinheiro para gastar com cerveja e coisas assim. O posto de gasolina em que eu trabalhava ficava na periferia da cidade, então tínhamos muito pouco tráfego tarde da noite, mas caminhoneiros passavam com frequência o suficiente para manter o posto aberto. Isso combinava bem comigo, porque eu usava todo o meu tempo livre para estudar até a próxima equipe assumir às 1h30 da manhã. Isso foi provavelmente a única coisa realmente louca que aconteceu comigo enquanto trabalhava lá. Então eu me lembro bem. Era uma sexta-feira de outono e as coisas estavam bem calmas naquela noite. Normalmente, diria que passavam 4 ou 5 pessoas por hora, mais ou menos. Mas naquela noite, faltava 1 hora para o fim do meu turno e eu só tinha visto um caminhoneiro e um motorista noturno. Como eu estava dizendo, era por volta da 1 da manhã e tudo estava silencioso. Eu estava cochilando sobre meus livros de química orgânica ou algo assim, quando o sino tocou, me alertando de que alguém havia entrado. O homem parecia bem desgastado, com um longo casaco, um gorro e uma barba grisalha que chegava até o queixo. Eu podia ver de longe que seus olhos estavam vermelhos como sangue, e o forte cheiro de maconha e álcool encheu a loja assim que ele entrou. Como eu disse antes, a loja estava na periferia da cidade e nunca tinha visto alguém entrar tão tarde da noite, já que ficava a cerca de 16 quilômetros de qualquer área residencial. Ele cambaleou pelos corredores, olhando para vários produtos e depois os colocando de volta. Eu não estava realmente nervoso, honestamente, porque ele não era uma figura imponente. Era baixo e muito magro. E claro, eu estava esperando que ele pegasse alguma comida e saísse correndo. Quando ele começou a percorrer os corredores pela segunda vez, perguntei se ele precisava de ajuda. Ele apenas grunhiu e continuou fazendo o que estava fazendo. Pensei que talvez ele estivesse apenas tentando se aquecer antes de seguir em frente e o deixei em paz. Voltei a ler meu livro e em menos de alguns minutos ele estava no caixa. Isso me assustou um pouco porque eu não tinha ouvido ele se aproximar. Ele simplesmente apareceu lá e disse meio arrastado: "Você tem cigarros?" Havia uma parede inteira de cigarros atrás de mim. Então perguntei que tipo ele queria. Ele disse: Não. Eu quero dizer, você tem algum com você?" Eu disse a ele que não fumava, mas se ele quisesse comprar alguns, eu poderia fazer isso por ele. A próxima coisa que aconteceu nunca vou esquecer. O rosto dele ficou em branco. E eu podia dizer que ele estava olhando para algo atrás de mim. Então, virei-me para ver no que ele estava olhando, mas não havia nada ali além da parede e de todos os cigarros que tínhamos em exposição. Virei-me de volta e ele soltou um grito de arrepiar o sangue, apontando para algo com um olhar de absoluto choque estampado em seu rosto. Sabe aquela cena de invasores de corpos? Uma referência a um filme mais antigo? Estou pensando no de 1978, em que no final Donald Sutherland se transforma. Já vi isso aparecer em memes às vezes. De qualquer forma, isso me lembrou um pouco disso, mas ele parecia ainda mais aterrorizado.
Então ele estendeu a mão sobre o balcão, agarrou minha camisa e me puxou para perto dele, gritando: "Eles estão aqui, eles estão aqui!" antes de me empurrar para trás e correr para fora da porta. Aquilo me assustou profundamente, e eu estava esperando que fosse a última vez que o veria. No entanto, 1 ou 2 minutos depois, ele estava do lado de fora, andando de um lado para o outro, gritando para o nada e ocasionalmente batendo com o punho fechado na própria cabeça. Eu não sabia o que mais fazer, então travei a porta rapidamente e o observei por um momento. Quando ficou evidente que ele não ia embora, liguei para a polícia e avisei que ele estava causando transtornos. Eles disseram que enviariam alguém para buscá-lo. Não pude arriscar que ele fizesse algo a um cliente, caso um aparecesse, ou que um cliente fizesse algo com esse pobre homem que claramente não estava mentalmente bem. Desde o momento em que liguei para a polícia até a chegada deles, passaram-se apenas cerca de 15 minutos, mas durante esse tempo, um Honda dos anos 90 parou. A princípio, fiquei preocupado que um cliente fosse incomodado, mas então vi um homem, provavelmente na casa dos 20 anos. Era difícil dizer com as luzes o iluminando. Ele começou a conversar com o homem com problemas mentais. Em seguida, vi o homem mais jovem levar o outro até o carro. Antes que eu pudesse destrancar a porta e sair de lá, eles já tinham ido embora. A polícia chegou mais tarde e dei uma descrição de tudo o que aconteceu, do carro e do homem mais jovem, o melhor que pude. Não sei o que aconteceu com o homem com problemas mentais ou com o mais jovem. Às vezes penso que talvez o mais jovem fosse filho, amigo ou parente do homem com problemas mentais e o estivesse levando para algum lugar seguro, mas poderia ter sido algo mais sinistro. Antes de entrar no cerne da questão, achei que seria útil fornecer algum contexto sobre minha vida. Atualmente, sou um jovem de 18 anos morando em Tiradentes. Desde que meu pai partiu quando eu tinha 5 anos, eu tinha plena consciência do meu papel em nossa família. Apesar da minha pouca idade, eu sabia o que significava ser o homem da casa. Fiz de tudo para proteger minha mãe e minha irmã do mundo exterior, não importando com as consequências. Mesmo sabendo que uma surra era inevitável, enfrentei um garoto muito mais velho quando ele xingou minha irmã com palavras ofensivas. Na época, talvez não soubesse exatamente o que aquelas palavras significavam, mas as lágrimas da minha irmã me disseram que era algo terrível. Isso me custou um dente, mas todas as crianças da nossa cidade aprenderam o quanto eu era determinado depois daquela briga. Longe de ser a última surra que recebi por defender minha família. Raramente venci as brigas, mas nunca me arrependi de protegê-los. Eu faria tudo de novo amanhã, mesmo que isso custasse minha vida. Lutar não era o único aspecto de manter minha família segura. Provavelmente, o pior evento da minha vida foi quando minha irmã foi morta em um atropelamento de fuga. Ela tinha apenas 16 anos quando aconteceu. A sua morte quase destruiu nossa mãe. Apesar de ter apenas 13 anos na época, eu dei um passo à frente para ajudar a aliviar o fardo dela. Quando ficou claro que não tínhamos dinheiro suficiente para dar um enterro digno à minha irmã, vendi tudo o que tinha, exceto minhas roupas. Mantive apenas minhas roupas porque não achei que alguém quisesse roupas surradas de brechó. No final, não foi o suficiente. Felizmente, a família do meu pai foi gentil o suficiente para pagar, e mesmo assim, dei o dinheiro à minha mãe para ajudar nas despesas.
Eu só queria ter dado mais, mas ninguém me contrataria por causa da minha idade. Digo tudo isso apenas para mostrar o quanto a família sempre foi importante em minha vida. Talvez agora você entenda porque um segredo do passado me deixou tão confuso e precisando de ajuda. Quando recebi a tarefa no início do semestre, não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Na verdade, a tarefa de rastrear nossa árvore genealógica não tinha muito a ver com genética. Acho que a professora realmente queria que percebêssemos o quão complexa é a família humana. Eu estava ansioso para aprender sobre o passado da minha família, mas senti resistência desde o início. Quando mencionei a tarefa pela primeira vez, minha mãe mudou rapidamente de assunto. Na época, não pensei muito nisso, mas todas as vezes em que toquei no assunto depois disso foram tratadas da mesma maneira ou simplesmente ignoradas. Não tinha certeza do que estava por trás dessa reação, mas ficou claro que ela estava escondendo algo. E, para minha sorte, encontrei uma prima distante em um site de genealogia que conseguiu me fornecer a maior parte do que eu precisava. Apenas faltava uma pequena parte que apenas minha mãe poderia fornecer. À medida que o prazo se aproximava, fiquei mais nervoso e implorei que ela me ajudasse. Ela continuou inventando desculpas até que eu mencionei a prima. Nesse momento, uma expressão de terror tomou conta do seu rosto e ela me pediu para me sentar. Eu jamais poderia ter imaginado o que estava prestes a ouvir. Até a década de 1990, minha família tinha sido relativamente normal. A família da minha mãe chegou ao Brasil em meados do século XIX, vinda da Itália, como milhares de outros, e comprou um pequeno pedaço de terra. Meus avós se conheceram após a Segunda Guerra Mundial e começaram a família. Quando um dos meus tios faleceu, minha mãe e seu irmão gêmeo foram as únicas crianças restantes. Tudo estava normal até minha mãe ter cerca de 13 anos. Nessa época, seu pai começou a visitar o quarto dela tarde da noite. Isso é o máximo que vou falar sobre isso. Ela manteve isso em segredo por um tempo, na esperança de que parasse. No entanto, depois de 1 ano e sem interrupções, ela confessou para sua mãe. Em vez de ficar zangada com o marido, minha avó chamou minha mãe de mentirosa e até a agrediu. Depois disso, minha mãe manteve tudo em segredo. As visitas ao quarto continuaram até que alguém notou e pôs fim a isso. Essa pessoa foi meu tio, o irmão gêmeo de minha mãe. Ele não tinha conhecimento disso, até que um dia viu seu pai saindo do quarto de minha mãe, tarde da noite. Ele ignorou na época, pensando que não era nada. Mas quando confrontou sua irmã, ela confessou tudo. Naturalmente, ele ficou chocado e irritado com o que ouviu. Ele perguntou ao pai se era verdade, e em vez de negar, o pai disse para ele cuidar da sua vida. Isso deixou meu tio ainda mais furioso, e em questão de momentos, tudo mudou para sempre. Ele pegou uma espingarda de seu armário e voltou para encontrar seu pai sentado no sofá, assistindo televisão. Calmamente e silenciosamente, ele se aproximou por trás do pai e atirou na parte de trás da cabeça dele. Isso foi tudo o que precisou. Um único tiro de perto da poderosa arma e tudo acabou. Como você pode imaginar, a casa ficou em caos total. Meu tio não resistiu enquanto a polícia o levava embora, e essa seria a última vez que minha mãe veria seu irmão gêmeo. O que deveria ter terminado ali só piorou. Minha avó constantemente xingava minha mãe, culpando-a pela morte do marido. O abuso ficou tão insuportável que minha mãe finalmente fugiu de casa com meu pai e se casou.
Fiquei sem palavras depois de ouvir isso. Não tinha ideia do que dizer. A história dela respondeu a muitas perguntas, mas ao mesmo tempo gerou muitas outras. Eu já havia me perguntado por que a família da minha mãe nunca aparecia. Eu só assumia que todos eles estavam mortos. Minha mãe nunca mencionou ninguém dessa parte da família, e quando alguém desse lado surgia na conversa, ela simplesmente ignorava. Meus amigos perguntavam sobre aquela parte da família, e eu não podia fazer mais do que dar de ombros. Quando somos jovens, coisas assim não importam. Desde o dia em que ela me contou, não discutimos mais sobre o assunto. Não posso falar por minha mãe, mas não faço ideia do que diria se o fizéssemos. Tantas ideias e perguntas rondam minha mente. Não consigo pensar em mais nada. Apesar de meu trabalho estar a poucos dias de ser entregue, mal me importo com isso. Nem me importo se me formar ou não neste ponto. Obviamente estou mantendo tudo anônimo aqui ao enviar isso, mas talvez alguém por aí possa me ajudar. No estado atual das coisas, não consigo imaginar como. Eu tinha 12 anos quando conheci meu melhor amigo. Por questões de privacidade e legais, o chamaremos de Afonso. Estávamos em 2006 e meu pai foi transferido para uma nova cidade devido ao trabalho. No meu primeiro dia de aula, enquanto minha mãe conversava com o diretor, Afonso havia acabado de se envolver em uma briga e fora encaminhado para a diretoria para ser punido. Ele ainda tinha sangue escorrendo do nariz. Lembro-me de começarmos a conversar, e antes que eu percebesse, tinha feito meu primeiro amigo. Nossas casas ficavam a cerca de 1 quilômetro de distância, e eu ia de bicicleta até a casa dele o tempo todo. Na minha perspectiva, a vida em sua casa era incrível. Ambos os pais de Afonso eram professores universitários e tinham uma abordagem muito liberal na criação dos filhos. Afonso e seu irmão foram deixados em grande parte por conta própria e aproveitamos ao máximo essa liberdade. Minhas melhores lembranças da minha infância aconteceram na casa de Afonso. Eu teria passado todo o meu tempo lá, mas não tenho certeza se Afonso teria a mesma opinião. Não importava o quão livre ele parecesse, sua vida estava mais próxima de uma prisão em um aspecto importante. Pouco depois de conhecê-lo, notei que Afonso aparecia na escola com olhos roxos e hematomas por todo o corpo. Eu presumi que essas feridas eram resultado de frequentes brigas ou algo assim, e sei que os professores pensavam o mesmo, pois diziam isso. No entanto, logo percebi que essa não era a verdade. Quanto mais eu o conhecia, talvez na segunda vez que estive em sua casa, testemunhei seu irmão o empurrando e rindo. Isso foi apenas a primeira de muitas vezes que o vi sendo abusado por seu irmão mais velho. Eu sei que irmãos e irmãs brigam às vezes, mas isso não era apenas uma briga. Maurício, o irmão mais velho de Afonso, frequentemente o atacava do nada, sem provocação. Era triste ver, mas o que era ainda pior era a reação de seus pais. Sempre que ele pedia ajuda a eles simplesmente o ignoravam. Diziam a ele que é só uma brincadeira e o mandavam embora. Havia tantas vezes em que alguém poderia ter impedido isso, mas ninguém parecia se importar o suficiente. Não sou um psicólogo, mas acredito que o abuso de seus irmãos o levou a entrar em brigas na escola. Só posso supor que tenha sido uma tentativa de recuperar algum poder que lhe havia sido tirado em casa. Normalmente, ele escolhia o maior garoto que conseguia encontrar para brigar. Nunca o vi sair de uma luta sem um sorriso. Era como se ele tivesse uma espécie de personalidade dividida, e esse lado surgisse apenas para lutar.
Poucos minutos depois, seu lado normal, quieto e amável voltava a se manifestar. Testemunhei-o em cerca de 10 brigas, e em cada uma delas ele amaldiçoava e zombava de seu oponente até deixá-lo furioso. Mas nunca, em todos os anos em que o conheci, elevou a voz comigo. Se eu não tivesse visto esse lado dele, não acreditaria que ele existia. À medida que os anos passaram, muitas coisas mudaram, mas a situação em casa de Afonso permaneceu a mesma. O abuso continuou a escalonar até que Afonso acabou no hospital algumas vezes, e toda vez seu irmão relaxava um pouco, mas, como um parceiro abusivo, algo desencadeava e ele perdia o controle novamente. Por sorte, no ano em que completamos 15 anos, algo mudou. Maurício havia se formado no ano anterior e ido para a faculdade, e Afonso finalmente estava livre. Sua atitude começou a refletir isso. As brigas praticamente pararam, ele sorria mais, e suas notas até melhoraram tanto que ele entrou para o quadro de honra pela primeira vez na vida. Quando nos aproximamos das férias de Natal, minha vida estava perfeita, mas de repente tudo desmoronou. No dia 27 de dezembro, recebi uma ligação do Afonso. Nunca vou esquecer o dia anterior. O Maurício havia chegado em casa bêbado e caído da escada, e agora estava em coma. Os médicos não tinham certeza se ele acordaria, e se acordasse, provavelmente teria sérios danos cerebrais pelo resto da vida. Apesar de toda a história de abuso, o Afonso ficou devastado com o acontecimento. Contra todas as probabilidades, o Maurício sobreviveu, mas a previsão dos médicos se concretizou. A queda causou danos neurológicos graves, e ele ficou confinado a uma cadeira de rodas, incapaz de se comunicar. Até hoje, ele depende de outras pessoas para tudo. O Afonso também mudou. Embora tenha conseguido seguir em frente com a vida, uma nuvem parecia pairar sobre ele desde então. Eu o via cada vez menos, até me formar e mudar de cidade para estudar na faculdade. Perdemos completamente o contato. Foi apenas quando eu tinha 25 anos, começando minha própria família, que ele reapareceu brevemente antes de desaparecer novamente, desta vez para sempre. Em um Natal, minha esposa e eu levamos nossa filha recém-nascida para conhecer seus avós pela primeira vez. Estávamos todos sentados ao redor da mesa, conversando quando o telefone tocou. Minha mãe atendeu e disse ao interlocutor para esperar um momento, pois era o Afonso querendo falar comigo. Aceitei e fui para outra sala com o telefone. Conversamos um pouco antes de ele me convidar para tomar algumas bebidas. Eu concordei e nos encontramos em um bar no centro da cidade. Passamos 1 hora lá antes de irmos para a casa dele, pegando uma caixa de cerveja no caminho. Foi como nos velhos tempos, pendurados naquela casa enorme só nós dois. Seus pais haviam lhe dado a casa antiga quando se divorciaram, e o Maurício havia sido colocado em um asilo há muito tempo. Acabamos sentados na mesma escada em que o Maurício caiu terrivelmente. Foi quando o Afonso fez uma terrível confissão. Estávamos bem bêbados quando ele disse, mas o impacto não foi menor. O assunto do acidente do Maurício surgiu e ele confessou. Vamos lá, cara. Você não precisa jogar esse jogo. Você sabe que eu o empurrei. Foi como se todo o ar tivesse sido sugado da sala e eu quase me engasguei com a cerveja que estava bebendo. Pausou, esperando que ele dissesse que estava brincando, mas ele nunca o fez. Eu não queria admitir, mas sabia que ele estava falando sério. Tentei rir, mas ele insistiu e até explicou suas razões. Ele deixou claro que não foi premeditado, apenas aconteceu no calor do momento. Depois que o Maurício se mudou, ele finalmente conseguiu relaxar pela primeira vez na vida.
Mas quando o Maurício o visitou no Natal, toda aquela dor voltou. Ele fez o possível para evitá-lo enquanto ele estava lá, mas o Maurício o procurou e o Afonso finalmente reagiu pela primeira vez em sua vida. Eles estavam no topo da escada e o Afonso tentou empurrá-lo. Infelizmente, o Maurício estava bêbado, perdeu o equilíbrio e caiu. Como de costume, ninguém estava por perto para testemunhar, e o Afonso estava com medo, então manteve a verdade para si mesmo. Algumas pessoas podem ter ficado desconfiadas na época, mas nunca disseram nada, e eu, pessoalmente, nunca suspeitei do Afonso por um segundo. Depois disso, eu não sabia o que dizer, e a conversa simplesmente mudou de assunto para outras coisas. No entanto, sua confissão permaneceu na minha cabeça pelo resto da noite. Saí por volta das 3 horas da manhã e dormi até tarde no dia seguinte. Durante a maior parte da tarde, eu assumi que tinha sonhado tudo aquilo. Mas então o Afonso me mandou uma mensagem de texto que provou que não tinha. A mensagem dizia: "Não era minha intenção colocar você nessa situação. Sinto muito e entendo se você não quiser mais me encontrar. Tenho algo com que me preocupar?" Levei o resto do dia para decidir o que fazer. Embora não achasse que o Afonso tinha a intenção de machucar o irmão, a vida de um jovem estava arruinada para sempre naquela noite. Não desejo aquele tipo de inferno para ninguém. Pouco antes de ir dormir naquela noite, escrevi uma mensagem de texto que marcaria nosso último contato para sempre. Dizia: "Você não tem com o que se preocupar de mim. No entanto, acho melhor não conversarmos mais. Você precisa procurar ajuda para controlar sua raiva antes de machucar alguém. Espero que você entenda. Ele sempre será meu irmão. Mantive minha palavra e não contei a ninguém sobre a nossa conversa nos últimos 4 anos. Agora que fui informado da morte do Afonso, acho que é hora de todos saberem a verdade. Não perguntei como ou porquê. Não importa de qualquer maneira. Só desejava que eu pudesse ter tido a oportunidade de dizer adeus uma última vez." Eu nunca percebi o quão importante minha avó era para mim até que ela se foi. Nossa família morava em um estado diferente, então eu não a via tanto quanto gostaria, principalmente nas grandes festas como o Natal e no Ano Novo, quando ela vinha para ficar conosco. Essa era a nossa única oportunidade real de sentar e conversar sobre as coisas. Ela era a única pessoa da minha família que conhecia nossa história e de onde viemos. Eu fazia o possível durante essas visitas para obter toda a história, mas sempre havia algo que atrapalhava. Quando ela faleceu em 2015, pensei que aquilo fosse o fim e que tantas pessoas seriam esquecidas, mas eu tinha certeza de que a mãe do meu pai não seria uma delas. Eu ouvira e registrara inúmeras histórias sobre sua infância e pensei que sabia tudo o que havia para saber sobre ela, até 2021. Em 2021, ocorreu uma terrível tempestade que nos deixou presos em casa por conta de um blackout causado por um grande nevoeiro. Saí do meu apartamento e fui para a casa dos meus pais logo após o início dos cortes de energia. Eles tinham comprado um espaço de terra fora da cidade quando eu tinha 12 anos e construíram uma casa lá. Durante o dia, tínhamos bastante trabalho a fazer, mas as noites eram muito entediantes. Na segunda noite, todos estavam cansados de jogos de tabuleiro. Foi na terceira noite que meu pai nos contou uma história que poucos de nós sequer tinham conhecimento. Passamos aquele terceiro dia muito parecido com os outros. Depois que os animais foram alimentados, meu pai foi até os vizinhos para verificar como estavam e ajudou onde pôde. Quando ele voltou,
Colocamos mais areia e cascalho nas passagens. Estava quase escurecendo quando terminamos. Após um jantar à luz de lamparinas e velas, discutimos o entretenimento para a noite. Minha mãe não estava interessada em jogar blackjack, então ela se aconchegou com um livro, enquanto meu pai e eu jogamos por um tempo. Depois de um tempo, nos cansamos das cartas e decidimos contar algumas histórias de terror. Isso logo se transformou nas histórias de infância dos meus pais e todas as encrencas em que eles se metiam. Fiz um comentário sobre a mãe do meu pai ficar brava e foi aí que ele mencionou algo que ela nunca havia me contado. Isso não apenas me chocou enormemente, mas também mudou a forma como eu a via para sempre. Essa história, que se passou em 1968, quando minha mãe ainda era jovem e morava em uma pequena cidade de Minas. Ela era filha de um pregador e fazendeiro, um homem rigoroso que seguia à risca a interpretação literal das escrituras da Bíblia, aplicando punições severas. Apesar disso, minha mãe o amava e fazia tudo o que ele exigia, até conhecer Emanuel Leonel. Emanuel era um jovem de cerca de 20 anos, com um histórico criminoso, conhecido na cidade como um delinquente. Ele não conhecia minha mãe, mas algo nela o atraiu desde o momento em que se conheceram. Eles se apaixonaram profundamente, mas o relacionamento era condenado desde o início, já que os pais de minha mãe ficaram chocados e horrorizados com a escolha dela de namorado, dado o histórico de Emanuel. Após pressão dos pais, minha mãe foi ordenada a encerrar o relacionamento e nunca mais ver Emanuel. Foi uma decisão angustiante, mas ela obedeceu a seu pai, encerrando o relacionamento por telefone. No entanto, o que ninguém sabia na época era que ambos, minha mãe e Emanuel, não tinham a intenção de deixar o amor deles acabar tão facilmente. Eles continuaram se vendo secretamente, elaborando um plano absurdo para ficarem juntos sem a interferência dos adultos ao redor. Quando o momento certo chegou, eles colocaram o plano em ação. Minha mãe saiu para a escola como de costume, mas Emanuel a pegou algumas quadras longe de casa e partiram na certeza de que estariam a meio caminho do país antes que alguém percebesse que ela estava desaparecida. O plano poderia ter dado certo se minha mãe não fosse uma boa aluna. Quando ela não apareceu para as primeiras 2 aulas na escola, a escola ligou para casa para verificar se estava doente. Sua mãe, preocupada, ligou para seu pai imediatamente e a busca começou. Após pressionar seus amigos, um deles finalmente cedeu e contou à polícia sobre o plano de fuga do casal. Um alerta estadual foi emitido, mas eles já haviam cruzado para o estado de São Paulo. A polícia suspeitava que eles estavam indo para o Rio Grande do Sul e alertas foram enviados para os estados ao longo do caminho. Restava apenas esperar. No dia seguinte, a polícia em Minas recebeu uma ligação de Araraquara, mas a notícia não era boa. Um patrulheiro da estrada havia avistado o carro de Emanuel e tentou fazê-los parar, mas Emanuel abriu fogo contra o policial quando ele se aproximou do veículo. Infelizmente, o policial foi morto e o casal fugiu da cena. Menos de 1 hora depois, vários outros policiais alcançaram o carro e uma perseguição teve início. A perseguição continuou por alguns quilômetros antes de Emanuel bater o carro em uma vala. Nesse ponto, ele tentou resistir à prisão e houve um tiroteio, resultando na morte de Emanuel. Minha mãe escapou com apenas ferimentos leves do acidente, tendo apenas uma pequena lesão na testa. Após o acidente, minha mãe foi detida e presa. O que deveria ser uma fuga romântica se transformou em seu pior pesadelo. Ela enfrentava mandado de prisão, que seria de 40 anos, por matar um policial.
Felizmente para ela, a sociedade ainda via as mulheres como indefesas contra homens em casos como esse. Então ela optou por alegar que havia sido forçada contra sua vontade. Havia um pequeno grupo que sabia a verdade, mas eles mantiveram silêncio. No final das contas, minha mãe foi condenada a um curto período com liberdade condicional e permitida a voltar para casa. E assim ela resistiu à pressão e concluiu o ensino médio. Pouco depois de se formar, ela conseguiu um emprego em Barretos e se mudou para lá, onde começou uma nova vida. Ninguém conhecia sua história, e ela gostava disso. Eventualmente, ela conheceu meu pai e eles se casaram. Não sei ao certo quando ele descobriu sobre essa aventura, mas sei que estava ciente disso. No entanto, ele não parecia se importar, e eu tenho minhas suspeitas de que meu pai também tinha um passado assustador também. Fiquei chocado quando descobri tudo isso quando estava na casa dos 20 anos, mas logo isso se tornou apenas parte da nossa história familiar. É uma história estranha, considerando como minha mãe era vista por todos, uma mulher bondosa e comum, mas todos têm um passado, e o dela era muito mais extraordinário do que a maioria. Eu fiquei chocado, afinal, minha avó nunca usou nem mesmo uma palavra de baixo calão na minha presença, e agora estava descobrindo que ela tinha participado de um assassinato. Meu pai estava certo, no entanto, todos nós temos um histórico, um passado, e o da minha avó era apenas muito mais extremo do que a maioria. Essa é provavelmente a parte mais estranha de tudo isso. Eu sempre tinha essa visão da minha avó como essa mulher idosa e agradável, um estereótipo de avó, o que não é uma coisa ruim, para ser honesto, mas é meio entediante. No entanto, agora que sei sobre Emanuel, minha percepção mudou completamente. Eu vejo o amor deles como algo ao mesmo tempo aterrorizante e romântico. Duvido que ela tenha imaginado que as coisas terminariam como terminaram. Provavelmente, ela achava que poderia mudá-lo, que eles escapariam para o Rio Grande do Sul e viveriam felizes para sempre. Essa fantasia foi destruída em uma chuva de balas. Perder alguém que ela amava tanto deve ter sido extremamente difícil. Ela poderia ter desistido naquele momento, mas não o fez. Em vez disso, ela se levantou e recomeçou em outro lugar. Aquele erro poderia ter destruído todo o seu futuro, mas ela não permitiu isso. Por isso sempre vou respeitá-la muito mais. Apenas na semana passada, fui contatado por um amigo que não via há 20 anos. Ela e eu éramos vizinhos e melhores amigos até que algo louco aconteceu e perdemos o contato. O que vou contar a seguir é minha melhor tentativa de recontar o incidente que nos separou, então, por favor, tenha paciência. Eu tinha apenas 10 anos na época, e qualquer pessoa mais velha que pudesse saber mais já não está por perto para eu sequer perguntar. De qualquer forma, cresci em uma área muito pobre, em uma pequena cidade da Bahia. A casa que alugávamos mal era melhor do que um barraco. Toda a região estava logo acima do nível de um parque de trailers, se você me entende, e ambos os meus pais trabalhavam pelo menos 2 empregos. Então eu ficava sozinho, sem ninguém, para conversar de verdade. Foi por isso que fiquei tão animado quando Julie e sua família finalmente se mudaram para a casa ao lado. Eu andava por aí do lado de fora, até que ela me notou e perguntou se queria ser minha amiga. Eu concordei, e começamos a passar todo o nosso tempo juntos. Não demorou muito para que eu percebesse que algo estranho estava acontecendo, no entanto. Os pais de Julie eram muito legais, mas tinham um jeito muito estranho. Até meus pais comentaram quando os conheceram. Para começar, eram muito religiosos, o que não era incomum na nossa região.
mas eles passavam mais tempo estudando a Bíblia do que qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Não apenas uma parte significativa da educação de Julie envolvia religião, mas ela também era obrigada a participar do estudo da Bíblia em família todas as noites em casa. A educação de Julie também era estranha para mim. Diferente das outras crianças que eu conhecia, ela era educada em casa por sua mãe. Isso provavelmente foi o mais estranho para mim, pois eu nunca soube que isso era possível antes de conhecê-la. Quando ela explicou isso para mim, eu gostei da ideia e tentei convencer minha mãe a me ensinar em casa. Ela explicou que não podíamos pagar, mas eu era jovem e não entendia, e fiquei com ciúmes por muito tempo. No entanto, depois que a verdade foi descoberta e Julie se foi, isso não pareceu mais tão legal. Eu estava há apenas algumas semanas de completar 11 anos, quando Julie foi levada embora na manhã de uma sexta-feira. Acho que fui acordado para ir para a escola e notei algumas luzes azuis e vermelhas piscando através das minhas cortinas. Olhei para fora e vi um monte de carros de polícia na casa ao lado, onde Julie morava. Quando perguntei aos meus pais o que estava acontecendo, eles apenas me disseram para não me preocupar com isso. Após o café da manhã, fui deixado na escola como de costume, mas não conseguia me concentrar. Só conseguia pensar em Julie, e sem nenhuma informação, minha mente jovem divagava nos pensamentos. Então, no final da escola, corri 1 milha ou mais de volta para casa e fui direto para a casa da Julie. Bati na porta por pelo menos 5 minutos, mas nunca obtive resposta, o que só me deixou mais nervoso. Quando minha mãe finalmente chegou em casa, viu eu chorando. Levou quase meia hora para ela me acalmar. Embora eu não entendesse tudo o que ela me dizia, sabia que nunca mais veria minha amiga. Quando finalmente me acalmei o suficiente para ouvir, minha mãe sentou-se e contou o que havia acontecido. A maior parte do que sei foi montada após o fato, mas tenho quase certeza de que minha mãe já tinha os detalhes básicos naquela tarde. Ela havia voltado para casa depois de me deixar na escola e encontrou um policial. Perguntou o que estava acontecendo, e o policial pediu para ela esperar enquanto ele voltava. Pouco depois, um detetive se aproximou e perguntou se ela poderia responder a algumas perguntas sobre a família. Ela concordou, e eles foram até a nossa casa para a entrevista. Após algumas perguntas básicas, o agente contou à minha mãe a história. Julie tinha sido sequestrada de uma loja em Sergipe quando tinha apenas 4 anos. Ele e a agência estavam procurando por ela desde que aconteceu, mas seus sequestradores sempre estavam um passo à frente. Ele não disse como finalmente os rastrearam, mas eu presumi que cometeram um erro, e isso foi tudo o que precisaram para encontrar esse casal. Quando a escola terminou, Julie já havia partido. Mais detalhes sobre a história chegaram até nós nos próximos anos. Meu pai encontrou um artigo de jornal da cidade natal da Julie, que incluía muitos detalhes que ainda não sabíamos. Começava contando como Julie foi sequestrada da loja quando sua mãe não estava prestando atenção, e depois discutia a busca e a investigação de 6 anos para encontrá-la. Possivelmente a parte mais interessante do artigo cobria os motivos por trás do sequestro. O homem do casal discutiu como perderam uma filha com a idade de Julie em um atropelamento no ano anterior. Sua esposa ficou inconsolável a ponto de ele temer que ela tirasse a própria vida. E em uma tentativa muito equivocada de impedir isso, ele notou uma menina sozinha em um corredor de brinquedos e a levou. Desde então, eles a criaram como se fosse filha deles, fazendo o melhor para garantir que ela se sentisse amada
e desejada. Ambos admitiram que sabiam que estavam errados, mas alegaram que permitiram que o luto os levasse a tomar uma decisão ruim. Como disse no início, passaram-se 20 anos desde que Julie voltou para sua família. Nunca esperei vê-la ou ouvir dela novamente, por isso fiquei chocado e feliz quando recebi a mensagem dela. Atualmente, estamos tentando encontrar um espaço em nossas agendas para nos encontrarmos e colocar o papo em dia. Não estou ansioso por algo assim desde o nascimento do meu filho. Se ela estiver interessada em compartilhar sua vida nos anos que se passaram, tenho certeza de que será uma história interessante para contar. Gostaria de encerrar com uma mensagem muito apropriada para todos os pais por aí, mais como um lembrete, eu suponho. Mantenham sempre seus filhos à vista. Eu sei que os pequenos são bons em desaparecer num piscar de olhos, mas o mal muitas vezes espreita em cada esquina. Basta um breve descuido para que seu mundo mude para sempre.